Bom, hoje é Dia das Mães e nós estamos no Salmo 131. Um feliz Dia das Mães para todos. E sei que hoje é um dia especial que tem café da manhã em casa, almoço em casa, então eu entendo que nem todos podem estar aqui hoje, mas nós vamos meditar um pouquinho no Salmo 131, que é um salmo de Davi, que não apenas menciona essa palavra mãe, né, e nos mostra a importância da mãe, mas também nos traz bastante lições importantes. Eu imagino até que Davi tenha passado pelo palácio, né? Talvez viu uma mãe com criança, com bebê no seu colo, talvez tenha lembrado da sua própria mãe, de como ele se sentia com a sua mãe na presença dela. E eu imagino que a mãe de Davi deve ter sido uma pessoa maravilhosa, não apenas por criar Davi, né? Esse grande rei, o homem segundo o coração de Deus, mas a própria palavra de Deus em Salmo 86, versículo 16, nos fala que ela era uma serva de Deus. Então, o próprio Davi testificou disso. E a gente vê muitos paralelos, né, nesse salmo com o chamado de mãe. E podemos tirar várias lições importantes, não apenas para essa tarefa tão importante, mas para a nossa vida de todos nós que queremos servir a Deus, que queremos passar alguma coisa para a próxima geração. Então são apenas 3 versículos, mas vamos ler a primeira parte agora do versículo 1, que diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Fala do coração e dos olhos. O coração em primeiro lugar, porque o maior problema do homem está no coração, o orgulho, né? Foi o orgulho que o tirou do jardim. Foi o orgulho que né, acabou com tudo que tinha ali no jardim, incitado pelo diabo e o orgulho dele. Porque o diabo, a gente sabe que em algum momento antes, né, dessa queda e da criação do homem e tudo mais, tinha no seu coração, ele queria ser como Deus Altíssimo. E a gente lê sobre isso em Isaías 14, versículos de 13 a 14, onde fala a respeito de Satanás: você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. 5 vezes a gente vê essas palavras de Satanás: eu vou, porque ele não estava satisfeito com a sua posição. Ele queria ser como Deus Altíssimo, mas tudo começou no seu coração. Ele disse no seu coração: eu quero ser. E essa foi a mentira interessante que o diabo também falou para Eva no jardim, em Gênesis 3. No versículo 5, ele fala: Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus, isso é uma fruta agradável, né? Você deve comer disso daqui. E essa foi a mentira, e a mulher foi enganada e o homem também comeu e assim caíram. E desde então o orgulho é passado de geração em geração, né? Todo mundo nasce pecador. E até interessante quando a gente estuda as leis, né, no livro de Levítico, e fala da mulher após o parto fica impura. A pureza da mulher pós-parto e o sacrifício que ela tem que oferecer a Deus. Mas por que, você se pergunta, por que precisa disso? Se, né, tirando o sangue e tudo mais, o parto é algo lindo, um bebê está nascendo, né? Alguém esperando esse momento. Por que precisa, né, de um tempo para a impureza, para o sacrifício? Porque nos lembra da queda do homem, nos lembra que a maldição foi uma das maldições que agora teria dores no parto. E lembra também que cada vez quando nasce
um ser humano, entra mais um pecador nesse mundo. Então, por isso, a gente tem essa lei de Moisés em Levítico, e Davi ainda confirma em Salmo 51, versículo 5, eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Então, ele sabia que ele era pecador desde que nasceu. E desde o começo na vida, a luta da criança é com o pecado, né? O pecado do orgulho. E a mãe sente isso, né? A mãe sabe que começa com essa desobediência, né? Com a obstinação. A criança acha que sabe melhor do que a própria mãe. Aí a criança cai, a criança se machuca, a criança se irrita quando as coisas não dão certo. E essa luta com o orgulho continua, né? Para o resto da vida. Continua e a criança precisa aprender a lidar com isso e, na verdade, a renunciar e a matar esse orgulho dentro de si. E aí entra, para as mães, a instrução no caminho, que deve instruir a criança no caminho, como diz em Provérbios 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Uma das versões Almeida que vocês talvez conhecem melhor. Educa a criança no caminho em que deve andar. Qual é esse caminho? É o caminho da humildade, que é o oposto, né? O oposto do orgulho, o caminho de Jesus, o caminho da humildade. Quando em Filipenses 2, Paulo fala como um pai para essa igreja em Filipos, ele fala assim no versículo 2 de Filipenses 2, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Em outras palavras, uma mãe, um pai poderia falar isso, né? Eu gostaria de me alegrar com vocês tendo uma só atitude. E mais tarde ele fala qual é essa atitude. No versículo 5 de Filipenses 2, ele fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí ele elabora essa atitude que é uma atitude de humildade, que Jesus não se agarrou na posição que tinha, não se apegou a essa posição, mas abriu mão da sua majestade, da sua glória. Ele se humilhou, né? Ele se esvaziou, veio como servo, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então a gente vê que Jesus veio com essa atitude oposta àquela que a gente tem de orgulho, né, para realmente quebrar esse poder do pecado original dentro de nós. E essa é a maior lição, o maior legado que uma mãe pode passar para os seus filhos, a humildade, né, pelo exemplo de vida, né, através do exemplo que ela tem. E tudo que ela faz não fomentando o orgulho que já existe, né, tão forte na criança. Ela também reconhecendo os próprios erros, pedindo perdão por tudo que ela faz, até para a criança, né? Mas também ser humilde diante de Deus. Ao invés de exigir os seus direitos, não adorar o Senhor de forma humilde, reconhecer o seu lugar diante de Deus. E sempre esperar por Ele e confiar nele em todas as situações. Assim como em Lucas 18 a gente lê o publicano fez, que bateu no peito, né, lá no templo, ficando de longe e falando, tenha misericórdia de mim que eu sou pecador. Tão diferente do fariseu, né, que veio achando que ele era justo, né, desprezando aquele publicano, e ficou falando tudo que ele está fazendo e falou, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. E que Deus nos livre de passar essa ideia para os nossos filhos ou para a próxima geração, que nós ou a nossa família é melhor do que qualquer outra pessoa. Que a gente tenha essa humildade do publicano e não o orgulho do fariseu. Eu vejo que é a graça de Deus que Ele dá esse dom, né, que é um dom mesmo para ser mãe, né, porque não vem naturalmente.
É contra todo o orgulho natural, contra todo o instinto de sobrevivência. A gente pode dizer que Deus deu uma natureza superior nas mães, né? Porque ela não se vê mais como a pessoa mais importante na sua vida. O orgulho em nós sempre exige tudo para nós, as melhores coisas para nós, né? E a expressão disso é o egoísmo. Eu quero tudo para mim. Mas a mãe, por outro lado, essa essência do amor no próximo, né? O amor ao próximo, porque ela quer o melhor para o filho. Ela só pensa no melhor para o filho a partir do nascimento, quando ela segura esse bebê nas mãos. A gente sabe que quando ela vê é mais forte ainda, mas muito antes disso, assim que ela tem noção que ela está grávida, ela só pensa no filho, ela só pensa no bem, né, dessa criança, na saúde dessa criança, nas condições que vai ter, no desenvolvimento da criança. De certa forma, ela passa a viver para essa criança. Ela não é mais a mesma pessoa que ela era antes, né? As coisas mudam totalmente. Ela vive, na verdade, inteiramente para essa nova criatura. Tudo é direcionado para isso. Ela passa a ocupar apenas um lugar secundário, né? Agora, os desejos, os planos que ela tinha estão em segundo lugar. As prioridades mudaram e ela daria a vida para esse filho, né? Ela coloca, por exemplo, a carreira em segundo lugar. E o marido, que era a única pessoa mais importante, por assim dizer, né, ao lado dela, agora também passa a ser, né, uma pessoa importante junto com a criança. Ela realmente renuncia a si mesma para cuidar dessa criança, para dar o melhor para essa criança. E isso é um grande exemplo de abnegação e oposto do orgulho que a gente vê naturalmente em nós. E será que é isso que nós aprendemos com as nossas mães? Será que nós aprendemos a ser humildes? Será que nós aprendemos a andar em humildade diante de Deus? Nunca é tarde demais para viver em humildade, né? Nunca é tarde demais para começar a estar ciente e reconhecer que ainda tem muita coisa que nós precisamos mudar e que precisam ser mudadas na nossa vida. Bom, depois dos olhos, no versículo 1, ele fala do coração, ele fala dos olhos, né? E os meus olhos não são arrogantes. Então fala das coisas que a gente consegue ver, das coisas mesmo que a gente consegue realizar, mas com a ajuda de Deus. E para as mães, né, aquilo que consegue ver pode ser o próprio filho, né? Pode ser o próprio filho, porque a grande tarefa que ela tem é educar, né, essa criança para que se torne uma pessoa responsável, uma pessoa madura, uma pessoa que faz o que é reto diante de Deus e diante dos homens, que anda em humildade, que agrada a Deus. E não é errado, obviamente, de ter orgulho do seu filho ou de alguém, né, pelas coisas, pelas conquistas, pelas vitórias, né, daquela pessoa. Você se alegra com uma boa nota, né, na escola, você se alegra com uma vitória, uma superação, né, da criança. Mas o que é errado é você ter orgulho de si mesmo, como mãe, como pai, né? Você dizer, olha o que eu consegui, né, fazer, olha o que eu fiz, como se fosse o seu mérito, né, que o seu filho se saiu bem, como se fosse a sua energia, o seu tempo, o seu recurso, a sua sabedoria, os seus métodos que você investiu para que essa criança se saísse bem. Não foi apenas pela graça de Deus. Deus deu a graça, Deus deu a sabedoria, os recursos, a força, e foi pela graça dele que o seu filho se saiu bem ou ainda vai se sair bem. E a parte B, a segunda parte do versículo 1, também fala da renúncia de ambições egoístas, que diz, eu não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Com que a gente precisa tomar cuidado, né, quando a gente fala de crianças, de filhos, ou passar algo para a próxima geração, com que a gente precisa tomar cuidado? Bom,
para as mães, para todos nós, é o perigo de perder o foco pensando nas grandes coisas para si mesmo, na realização pessoal, né? Quando chega a hora e a pessoa, ou a mãe no caso, fala: chega, eu não quero apenas viver para as outras pessoas, eu não quero, né, focar tanto nisso mais. Esse momento pode chegar. E sim, a mãe principalmente precisa cuidar de si mesma, mas não ao ponto de rejeitar o chamado de criar esse filho e passar essa responsabilidade toda para uma outra pessoa ou para alguma instituição, né? Agora, não significa, obviamente, que a mãe não pode estudar, pode trabalhar fora, porque a própria Bíblia nos mostra isso, né? Essa mulher que deve ser louvada, né, que deve ser elogiada, fala em Provérbios 31, versículos 17 e 18, que ela entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Então, a mãe não precisa se despedir dos sonhos dela que ela tinha, né, empresariais, o que seja, administrando algo, tendo o seu trabalho. Não precisa parar de exercer os seus dons, né, de abençoar outras pessoas de tantas formas. Não fala disso. Mas o que é que pode roubar o foco? Bom, tudo que foca apenas em si mesmo, né? Ao invés de considerar outras pessoas superiores a si mesmo. Por exemplo, a cobiça. A cobiça de sempre querer mais, né? E aí quer um carro maior, quer uma casa maior, quer uma escola mais cara para o filho. Uma certa insatisfação, de repente, com coisas que não promovem um avanço espiritual, mas que são viradas para a carne, né? Uma insatisfação que a mãe principalmente possa ter em não querer apenas, né, criar esse filho e focar tanto nessa tarefa de criar filhos. Aí pode juntar com uma insatisfação que ela já tem no casamento, no trabalho, na família. E ao invés de procurar as respostas em Deus, não, ela tenta resolver as coisas pelo próprio entendimento. Ela se rende à carne, ela cai em várias tentações, ela pode acabar com a própria família, né? Com o próprio casamento nesse caso, com essa insatisfação toda. Ainda pode ser o caso que ela exige respostas, porque existem tantas coisas que a gente não consegue entender e a mãe pode lutar com isso, né? Por que Deus permite certas coisas? Por que tem esse filho rebelde que toma decisões contrárias a tudo que foi ensinado? Por que perdeu um filho em certa época? São coisas que ela pode exigir respostas, são coisas, né, acima do nosso entendimento e ela pode se perder nisso, qualquer pessoa pode se perder nisso. Mas ao invés disso, a gente deve ter a nossa satisfação no Senhor, versículo 2, que diz assim: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, e a minha alma é como essa criança. Se nós fizermos essa renúncia, da qual nós falamos no versículo 1, para o Senhor, a nossa alma de fato está calma e tranquila. E perceba a parte que nós temos, porque Davi falou: eu acalmei, eu tranquilizei a minha alma. Depende da nossa vontade, das nossas decisões, de falar: não, eu vou me colocar num lugar onde a minha alma pode estar tranquila. Eu não vou deixar me levar pela correnteza do mundo, né? E principalmente as mães têm 1001 tarefa, né, afazeres que podem parar ela, né, impedir ela de realmente parar e procurar essa calma para a alma. São tantas coisas que passam na cabeça, fica emocionalmente vulnerável se deixa levar por essa correnteza do mundo, mas precisa da nossa vontade. Eu quero acalmar e tranquilizar a minha alma.
Então Davi faz essa comparação da alma calma com uma criança recém-amamentada. Obviamente, antes da criança ser amamentada, ela fica como? Ela fica gritando, ela fica esperneando, né? Ela fica irritada, porque ela só foca naquilo, ela está com fome, né? Ela está fixada em encher a barriga, em se satisfazer. Ela não está calma, mas nervosa. E a alma que não está tranquila com Deus está do mesmo jeito. Grita, reclama, dá nos nervos das outras pessoas, né? Porque procura satisfação, quer se satisfazer, mas muitas vezes em todas as coisas, menos Deus. Né? Quer se satisfazer no casamento, no cônjuge, no próprio filho, no trabalho, quando só Deus pode dar a satisfação que procura. Então fica nervoso, fica irritado, mas não é isso que Deus quer para nós. Ele quer que a gente seja como a criança amamentada. Uma criança que fica totalmente tranquila, porque além da barriga cheia, ela fica satisfeita com uma sensação de segurança e cuidado no colo da mãe. Né? Para uma criança, nessa fase, não tem lugar melhor na terra do que amamentando no colo da mãe. E ainda que a gente sabe, e vocês mães muito melhor do que eu, que o leite materno é tudo que a criança precisa nessa fase. É toda a nutrição que a criança precisa. Não precisa de suplemento porque o alimento que a criança precisa é o leite materno. E isso dá proteção até para a saúde no futuro. Dizem que aumenta a imunidade, reduz o risco para alergias no futuro e muito mais que a criança nem sabe, nem faz ideia de todos os benefícios que está tomando junto com esse leite materno. Mas fica tão satisfeita que depois o que acontece, geralmente o bebê adormece, né? Fica dormindo porque fica satisfeita, fica em um lugar aconchegante, quentinho e tem um efeito calmante. Sem preocupação, sem problema nenhum no mundo, a criança dorme. E assim, Davi fala, nós somos com Deus. Quando nós estamos com o Senhor, né, a nossa alma está tranquila desse jeito, nós somos totalmente protegidos. E isso de todos os perigos que existem, coisas que a gente nem percebe, como todos os perigos no mundo espiritual. E nós estamos satisfeitos porque nós temos em Deus a nutrição que a gente precisa, tudo o que a gente precisa para crescer espiritualmente. Não falta nada porque Deus nos já deu tudo o que nós precisamos. Em 2 Pedro 1, versículo 3 diz que o seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Deus já nos deu tudo o que a gente precisa. Ele é a nutrição que a gente precisa e necessita. E por isso nós podemos também descansar em Deus. Sem preocupação, porque nós podemos lançar as preocupações nele, né? E nós temos na presença de Deus esse efeito calmante, de certa forma, e a nossa alma fica tranquila. Agora é interessante que a Bíblia dá essa comparação, né, em relação a Deus também, porque a Bíblia toda nos mostra Deus como o Pai, né? A figura masculina que nós vemos o Senhor, que Ele é apresentado. Mas Deus, obviamente, engloba todas as características de pai e mãe, porque Ele é perfeito, né? Nele há a perfeição. Ele criou, então, ambos os sexos, né? Masculino e feminino, para mostrar todos os aspectos do seu caráter. Né? Eu estou falando de forma generalizada, mas se a gente olha para o pai, que mostra a força, a coragem, né? A disciplina, ele protege, ensina, mas a mãe, para o outro lado, a gente vê de forma geral a parte mais amorosa, carinhosa, paciente, sacrificial, né? Que dá ouvidos aos outros. E por isso, precisa de pai e mãe para mostrar todos os aspectos do caráter de Deus.
Quando o homem e mulher se casam e se tornam uma só carne, né? Nessa união é representada de forma mais completa quem Deus é, em todas as suas características. Bom, talvez vocês tenham visto na NVI, tem essa nota aqui no rodapé, que pode ser também uma criança desmamada. E muitas outras traduções trazem essa ideia, né? A minha alma está calma como a criança desmamada. Ela também fica tranquila, mas por outra razão. A criança desmamada fica tranquila porque sabe que não precisa mais disso, né? Aprendeu que não precisa mais do leite materno. Então, tem a ver com a maturidade. Mas quem passou por isso pode ser um processo bem difícil, tanto para o bebê como para a mãe. O bebê, obviamente, porque quer continuar mamando, né? Não quer parar porque não conhece outra coisa, não entende porque não deveria mais mamar, né? E vai relutar para não perder esse direito, esse aconchego, né? Tudo mais. Porém, para a mãe também pode ser muito difícil porque ela percebe, né, esse processo, ela percebe que ela precisa tirar isso, que obviamente é de grande importância para a criança amadurecer, se desenvolver, que esse passo precisa ser tomado. Ela sabe que logo essa criança precisa ingerir apenas comida sólida, né? E não mais ficar no leite materno. E é difícil para a mãe porque ela vê que é complicado para a criança. Ela vê a reação negativa dessa criança, né? Talvez gritando, resmungando, relutando. A mãe também está emocionalmente envolvida. E não apenas pelo sofrimento da criança, mas talvez muito mais pelo envolvimento emocional que ela tem com a criança. Porque esse momento é prazeroso para a mãe ter intimidade com a criança. Então, talvez a mãe, está muito menos disposta a abrir mão do que a própria criança. Mas para amadurecer, que esse ponto fala de maturidade, para amadurecer, precisa estar disposto a abrir mão de certas coisas. Eu creio que até o maior amor da mãe se mostra quando ela consegue abrir mão. Quando ela consegue abrir mão, por exemplo, na hora certa e dar liberdade para o filho, né, ao invés de se agarrar nele e não permitir que ele cresça. Quando ela entende o momento e a fase que a criança está vivendo, ela sabe o que essa criança precisa e talvez seja abrir mão, né, nesse momento para que ele possa se tornar uma pessoa madura. E mesmo que ela não queira, né, ela deve estar ciente que uma hora também vai chegar o momento em que esse filho, essa filha vão sair de casa, né? Vão se casar, vão ter a vida em outro lugar, talvez em outro país ou em outro estado, né? Talvez longe dos pais, e é um momento para abrir mão também. Um pastor e muito amigo que eu tenho tem 3 filhos e ele falou recentemente que esse ano os 2 filhos mais velhos dele vão sair de casa. Um vai se mudar, outro vai para uma universidade, para longe, e só vai ficar a filha e a mãe. E aí ele escreveu assim que tem que ser. Não é fácil chegar nesse momento, é assim que tem que ser, né? E nós estamos felizes com isso, mas se você pensa no melhor do filho, no amadurecimento, né? Você quer que ele tome esse passo e estar com ele, mas precisa estar disposto a abrir mão. E para amadurecer, nós também, na nossa vida, precisamos estar dispostos a abrir mão de certas coisas, de atitudes e hábitos infantis ou mundanos, talvez. E isso pode ser um processo doloroso também. Mas a gente tem que se perguntar, como mãe ou como qualquer pessoa aqui, de que eu preciso abrir mão? De que eu preciso ser desmamado? Né? Para Davi foi o orgulho, foi a arrogância, foi a ambição egoísta. Ele precisava, né, abrir mão disso
Ele não queria isso. Mas no final, quando a gente toma essa decisão, nós vamos crescer no nosso relacionamento com Deus. E a gente vai até perceber, né, vai ser uma maturidade maior, porque a gente não quer se achegar a Deus apenas porque Ele satisfaz, porque Ele supre as nossas necessidades. Mas que a gente vai querer estar com Ele pelo simples fato que a gente ama Ele, que é uma comunhão que a gente deseja ter com Ele. Então, a gente vai ser levado a um nível maior de maturidade. Diante de tudo isso que a gente viu até agora, a gente deveria, assim que possível, e se ainda é possível para você, agradecer a sua mãe. Agradecer a sua mãe por tudo que ela abriu mão, né? Por toda a devoção que ela teve na sua vida. E também separar um momento para agradecer a Deus, porque Ele não apenas nos satisfaz, mas Ele sempre nos leva a um nível mais alto de maturidade, se a gente permitir, né? E Davi termina o Salmo 131, no último versículo 3, com uma exortação para esperar no Senhor. E ele fala: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Nosso socorro vem do Senhor, né? E tudo que a gente precisa vem dEle. Tudo que a gente tem vem dEle. Não vem de livros de autoajuda, nem não vem dos youtubers, né? A gente precisa procurar ajuda no Senhor. E essa, eu creio, é a segunda lição mais importante que a mãe pode passar e deve passar para os seus filhos, né? Através do exemplo de vida, principalmente. Essa lição da dependência de Deus, que nós dependemos de Deus. E os filhos ou outros devem olhar para a mãe e perguntar: mas de onde ela tira a força? Como ela tem essa resiliência, né? Como ela pode ter essa perseverança constante e contínua? E a mãe deve ensinar isso para o filho, através do relacionamento que ela tem com o Senhor, que ela confia em Deus. E passar essa confiança em Deus para o filho e não a autoconfiança. Não apenas que a criança esteja segura em si mesma, mas se o filho entendeu tudo que Deus pode fazer, ele está seguro em si mesmo e na sua capacidade. E ainda pode ter fé para contar com tudo aquilo que ele não pode fazer, que são os milagres de Deus, o impossível de Deus. Então, algumas perguntas que a gente tem que se fazer como mãe, ou pessoas que estão interessadas, né, em passar algo para essa próxima geração, mas principalmente para as mães: o que eu quero ver no meu filho como mãe? Eu quero ver uma pessoa mais dedicada, uma pessoa talvez que volte para o Senhor, uma pessoa que pensa mais nos outros, que tenha mais de Deus, que seja mais responsável. Então, ore e ponha a sua esperança no Senhor. O que te incomoda nos seus filhos? É a desobediência, é a falta de respeito, é a falta de educação, talvez, ou qualquer outra coisa? Ora a respeito disso e ponha a sua esperança no Senhor. Que fraqueza você consegue já detectar no seu filho, talvez ainda sendo pequeno, algo que vai atrapalhar ele lá na frente? Já ora a respeito disso e ponha a sua esperança no Senhor. E qual o ponto fraco que você vê em si mesmo? As suas limitações, os seus problemas que você tem e você não jamais gostaria de passar para o seu filho ou a próxima geração. Tudo que se trata, né, a educação daqueles que são mais novos. Ora a Deus e ponha a sua esperança nele, que Ele vai suprir aquilo que você não tem. E mais ainda, falando disso, mães solteiras, pais solteiros, que não conseguem dar tudo para o filho, que necessitam que Deus possa suprir essa parte. Ora ao Senhor que Deus possa suprir tudo que falta em você, que falta na sua casa. E tenha certeza que você pode contar com Deus desde agora e para sempre.
e que outras pessoas também possam ver isso na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado por nos ensinar a humildade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de apesar de nós sermos pessoas orgulhosas, imperfeitas e pecadoras, Senhor, pelo privilégio de ter a responsabilidade do Senhor para cuidar de vidas. Cuidar, Senhor, dos nossos filhos, cuidar, Senhor, de sobrinhos, Senhor, de netos, Senhor, e dessa geração que o Senhor está levantando. Nos dê a graça, Senhor, para continuar transmitindo, Senhor, o Teu caminho de humildade, as lições, Senhor, de dependência do Senhor. Nos ajude, Senhor, em tudo que falta em nós. Supre, Senhor, aquilo que nós não temos e que pelo Teu Espírito, Senhor, nós possamos ver um exército de servos do Senhor. Pessoas realmente maduras, que sabem lidar com as dificuldades do mundo, Senhor, que sabem lidar com os perigos espirituais que existem por aí. Eu quero te pedir, especialmente por todas as mães, Senhor, que Tu dês, Senhor, força para continuar essa tarefa, que Tu continues dando perseverança, Senhor, que não venham abrir mão, Senhor, desse privilégio de cuidar desses filhos, que jamais venham abrir mão, Senhor, dessa tarefa que receberam do Senhor, mas que possam abrir mão do seu orgulho, Senhor, das coisas que querem apenas para si mesmas, Senhor, que possam, Senhor, ter a Tua graça para uma renúncia maior de ambições egoístas, Senhor, de certas coisas que entram na vida e trazem insatisfação, que querem atrapalhar mesmo e tirar o foco, que Tu possas, Senhor, trazer um novo foco, uma nova visão, Senhor, uma nova vontade, um desejo, Senhor, e fé para ver o que esses filhos vão ser lá na frente. Flechas, Senhor, que acertam o alvo nas Tuas mãos e pessoas que vão transformar esse mundo, que vão mudar, Senhor, as coisas e como vão ser feitas para o Teu reino e para o avanço, Senhor, do Teu reino. Abençoe, Senhor, todas as mães, em nome de Jesus, e todos que estão tendo nesse momento um momento de comunhão. Abençoe, Senhor, esse momento em família, em comunhão, e que Tu estejas conosco no final, no restante desse dia e durante toda essa semana, nos ajudando, Senhor, a amadurecer, a ficar cada vez mais desmamado, Senhor, das coisas que nos mimam, Senhor, que nos levam a um conforto que é perigoso para nós. Que a gente possa estar alerta, mas ao mesmo tempo com o coração, a nossa alma calma e tranquila em Ti. Obrigado, Senhor, que Tu és tudo para nós e que Tu nos dá tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém.